Por que Venâncio Mondlane não pode realizar um golpe de Estado? Por que simplesmente não acaba com essa guerra toda com um complô? Venâncio Mondlane é uma pessoa estudada. Como uma pessoa, como um político, ele fez história, sabe muito bem a importância de conhecer a história de uma coisa antes de o realizar. Essa ideia de golpe de Estado é vista como uma solução, uma coisa muito bonita por causa dos golpes que aconteceram na região do Sahel, em Burkina Faso, em Mali e Níger. Mali, em especial, depois do golpe, se tornou o primeiro país a não ter uma dívida externa, o que é muito positivo. Burkina Faso é um país que está a desenvolver. Só de 2022 a 2024, o PIB cresceu de 18 bilhões a 22 bilhões. Isso é muito positivo, é um marco significativo em comparação com os outros países que estão tendendo cada vez mais a descer. Mas golpes do Estado não podem ser analisados com base em 3 países que mudaram alguma coisa. Temos que analisar o quadro como um todo. Aqui neste vídeo eu vou listar alguns dos problemas que Venâncio Mondlane teme ao realizar o golpe do Estado. O primeiro, Venâncio Mondlane não é um militar. Isso já dificulta a situação, porque ele não conhece militarmente o país, não tem uma ligação com os militares, que são, em essência, pró-frelimistas. Eles não são pessoas que aceitariam com muita facilidade com que uma pessoa que é de fora da milícia, realize um golpe. O que pode acontecer é a mesma coisa que acontece no Sudão, em que militares e paramilitares estão a lutar um contra o outro, porque eles não têm a mesma percepção da situação. Nós teremos casos em que militares frelimistas e militares provenancistas poderiam estar a lutar no país. E isso criaria uma situação de guerra civil, a mesma que nós vimos nos últimos 16 anos entre Frelimo e Renamo. Segundo ponto, o golpe do Estado é algo inconstitucional, ou seja, é um crime que é punido com prisão perpétua. Nós temos casos de golpe de Estado que falharam, assim como em Congo. Basta um golpe de Estado falhar, todas as pessoas envolvidas elas são presas. O general Bragantinho Neto, do Brasil, foi preso justamente por causa desse tipo de coisa. Foi acusado de tentar fazer um golpe de Estado. Pessoas que tentam golpes são pessoas que têm um destino bem selado. Essas pessoas não são perdoadas e acabam a vida toda na prisão, tal como aconteceu com aquelas que tentaram um golpe de Estado em Congo. Outro lado, a maioria dos golpes de Estado não resultaram como muitas pessoas por aí pensam. O golpe de Estado não é algo bonito. Muitas vezes acaba em jorrar sangue de muitas pessoas. Os últimos dias nós vimos uma manifestação que durou mais ou menos 4 meses e muitas pessoas perderam suas vidas, continuam perdendo a vida até o dia de hoje. Há muitas pessoas que se tornaram contra Venâncio Mondlane justamente por causa disso. Já estou imaginando como é que essas pessoas suportariam um golpe de Estado. Porque um golpe de Estado também jorra sangue de civis inocentes. Uma coisa que não te dizem sobre um golpe de Estado que aconteceu em Burkina Faso é que existem muitas pessoas, civis, que não tinham nada a ver, que foram mortos. É por isso que aqui do lado de fora e dentro lá, o povo aceita, mas os jornalistas, pessoas afetos pela lei, não gostam muito dele, justamente por causa disso. Portanto, isto é uma coisa que jorraria sangue da mesma forma como a manifestação jorou sangue. Não é uma coisa muito bonita. E não só. No caso de ele conseguir um golpe de Estado, ele sofreria sanções de muitos países. Nós temos o caso de Chad, que teve golpes dos Estados sucessivos que não deram certo. Chad é um dos países mais pobres da África, mesmo depois de muitos golpes. Por quê? Os países que realizam golpes são frequentemente sancionados. Por exemplo, Chad não pode entrar nos Estados Unidos. Nenhum cidadão chadense pode entrar nos Estados Unidos. Agora, o Trump também sancionou muitos outros países com instabilidade política, com histórico de corrupção, de não entrar nos Estados Unidos. Para que Moçambique se torne um país desenvolvido, precisa negociar os seus recursos naturais com outros países. Esses mesmos países não iam querer se ligar com um país que teve golpe, por causa da sua política. É uma questão burocrática. Portanto, golpes do Estado não são muito bonitos. E Venâncio Mondlane sabe muito bem que a probabilidade de um golpe de Estado dar certo é muito negativa. Portanto, ele escolhe um caminho constitucional, um caminho que envolve o povo como um todo, justamente para evitar casos em que, se ele tomar o golpe, pode ter a milícia contra ele, pode, no caso de falhar, entrar na cadeia, ou realizar um golpe de Estado dar certo, mas sofrer sanções e não conseguir desenvolver o país.
pois os países que deveriam negociar com ele são mesmo os países que tenderiam a se distanciar. Agora, isso significa que será difícil ou impossível desenvolver um país sem ajuda externa? Não, não é difícil. E também há possibilidade de termos alguns países que nos ajudam. Temos o caso do Burkina Faso, que Ibrahim Traoré tem ajuda da Rússia em termos militares e econômicos. Nós também teremos um país, mas do ponto de vista de Venâncio Mondlane como uma pessoa religiosa e seu projeto de governação, para quem escutou quando ele falava dos seus projetos de governação, ele envolve renegociação com as multinacionais. E é exatamente o contrário daquilo que Ibrahim Traoré fez. Ele não renegociou, ele tirou algumas das multinacionais para ele mesmo, com seu próprio povo, desenvolver o seu país. E também temos o caso de Moçambique, que é um país em que muitas pessoas não estão nem aí para o país desenvolve ou o país não desenvolve. Algumas pessoas estão interessadas, mas nem todas. É um país em que as pessoas não se autoeducam, dificilmente ele teria cooperação, pois é necessário que o povo coopere para um país desses desenvolver.